Como trazer a cotação do dólar para o seu Power BI de forma automática? Nesse vídeo, a gente vai aprender como trazer o histórico de cotação de dólar ao longo de um período. Como a gente pode ver nesse gráfico, que está trazendo as informações do dólar desde o início do ano até a data de hoje. E aí, para a gente trazer esses dados, a gente precisa inicialmente de uma base de dados confiável que tenha essas informações. E aí, uma boa base de dados para a gente utilizar é justamente a base de dados do Banco Central do Brasil, que tem essas informações sobre a cotação do dólar. E uma forma de fazer a conexão da base de dados do Banco Central do Brasil para o nosso Power BI é via API. Que a API é uma conexão entre dois sistemas, onde a gente não precisa desenvolver ou não precisa entender como esse sistema funciona. Basta que a gente leia a documentação, aprenda a fazer uma requisição, ou seja, a gente precisa pedir alguma informação para esse outro sistema e esse outro sistema vai retornar para a gente. Nesse caso aqui, por exemplo, fala aqui que essa URL é a API que a gente vai precisar consumir, e se a gente ler um pouco ela lembra muito um link de internet tradicional, mas se a gente ler ela traz algumas informações para a gente. O formato é um JSON, data inicial do dia 1 de 1 de 2023 e a data final do dia 31 de 12 de 2023. Então, a gente vai pegar esse link de API aqui e vai levar para o nosso Power BI. No Power BI vazio, sem nenhuma cotação, sem nenhuma base de dados conectadas, a gente vai fazer a ingestão, a conexão daquela base de dados do Banco Central do Brasil no nosso Power BI. E aí, quando a gente fala de fazer conexões com API, a gente vai fazer essas conexões com o conector da web. Então, a gente vai vir aqui em página inicial, obter dados, procurar aqui o conector web e vai selecioná-lo. Ao selecionar o conector web, ele pede uma URL, um link. E aí a gente vai passar aquele link que a gente copiou da tela do Banco Central. A API, ela pede justamente uma autenticação. E aí, esse caso, o do Banco Central do Brasil, ele não precisa de nenhuma autenticação especial. A autenticação anônima, ela vai funcionar tranquilamente. Então, a gente mantém aqui anônimo e pede para conectar. E aí, já conectado aqui no nosso Power Query, a nossa base de dados, que tá, o próprio Power BI, ele chamou aqui de 2023. Está aparecendo essa mensagem aqui para atualizar, vamos atualizar ela. Essa é a nossa base de dados aqui. E aí, se a gente observar, ela tem dados desde o dia 2 de 1 de 2023 até o dia 29 de 12 de 2023. Os dias úteis, os dias que têm cotação durante o ano de 2023. Mas se a gente observar, pessoal, tá, o número aqui não foi o número da cotação realmente, né? Está 53.436, 53.759. E o que acontece que esse número está um pouco divergente é justamente devido às etapas que o Power BI, que o Power Query fez de modo automático aqui para a gente. O que é que acontece? Ele identificou automaticamente o tipo de dado como sendo o número inteiro. E o separador que vem da API do Banco Central é o ponto e não a vírgula. E o ponto, em português, é o separador de milhar e não de decimal. De modo que ele está entendendo que isso aqui é 53.436 e não R$ 5,34. Então, a gente vai precisar fazer um ajuste aqui para mostrar a informação correta. Nós vamos apagar o tipo alterado que está aqui, e aí na base original, que está 5,34, 5,37, nós vamos substituir o ponto pela vírgula. Então, a gente seleciona a coluna Valor no menu Transformar, a gente vai escolher a opção Substituir valores, que ela substitui os valores que a gente colocar aqui, o valor a ser localizado, pelo valor que a gente está colocando no substituído. Então, nós vamos nós vamos localizar o ponto, e aonde tiver ponto na coluna valor, a gente vai substituir pela vírgula e dá OK. E aí agora os valores estão 5,34, 5,37, 5,44. Então, a gente vai novamente ajustar os tipos de dados aqui. Data, a gente vai levar para o tipo data, e valor, a gente vai levar para o tipo número decimal fixo. Então, está aqui, do dia 2 de 1 até o dia 29 do 12, com a cotação agora correta, dia 29 do 12, 4,84.
Só que essa base de dados, da forma como ela foi feita aqui, ela está uma base de dados fixa, do dia 2 de 1 até o do dia do início do ano, ao final do ano de 2023, mas isso de forma fixa. E o que a gente precisa é de uma base que atualize à medida que o tempo vai passando. Então, quando a gente for tendo novos dias, a gente vai precisar estar sempre atualizando essa nossa base. E aí, o que é que a gente vai fazer com isso? Aonde é que a gente troca isso? Nós trocamos isso justamente nos parâmetros da API, que a gente viu lá no site do Banco Central, onde a gente tem data inicial e data final. E aí o que acontece aqui? Se eu trocar a data final, por exemplo, de 31 de 12 de 2023 para 31 de 12 de 2024 e olhar aqui no final, agora a gente vai ter não só 2023, que acaba aqui, mas também o ano de 2024. 2023 e agora a gente está também com o ano de 2024. No entanto, pessoal, não faz muito sentido estar fazendo essa consulta, essa atualização da consulta diariamente, ou sempre que precisar atualizar a base, vir aqui e trocar a data fim para a data mais atual. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente trocar esse parâmetro fixo que a gente colocou aqui, a data final, por um parâmetro variável. Um parâmetro que, sempre que a data do sistema for atualizada, esse parâmetro ele vai atualizar também. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar criar uma nova consulta. Então, essa 2023 aqui, eu vou renomear para F cotacão, vai ser as cotações do dólar, e a gente vai criar uma nova consulta. Então, nova fonte, consulta nula, e nessa consulta nula, nós vamos pegar justamente a data e hora do sistema. Então, igual a datetime.localNow. Datetime.localNow é a nossa função que vai retornar data e hora local agora. Então, aqui, 21 de 8 de 2025, às 14h10. Só que a gente precisa da data, não da data e hora, e no formato que está aqui na fonte, dia, mês e ano, no formato de texto. Então a gente vai pegar aqui e vai fazer mais algumas alterações. A gente não quer data e hora, somente data. Então a gente vai passar aqui um date.from, de modo que ele vai trazer para a gente somente a data, tá? 21 de 8 de 2025. Porém, pessoal, passar nesse formato aqui não vai ser o formato correto para passar para a nossa base de dados, porque isso aqui ainda não é um texto. Então, a gente precisa fazer algumas alterações adicionais aqui para transformar essa informação de data num texto com essa data. Então, a gente vai vir aqui, selecionar a opção para tabela, trocar o tipo de dado dessa coluna para o tipo texto, e agora sim, a gente vai selecionar a primeira célula, a única célula que tem a data de hoje, 21 de 8 de 2025, clicar com o botão direito e fazer drill down. E agora, pessoal, observa que ela está a mesma data de hoje, porém agora no formato texto. Então a gente substitui consulta 1 pela data atual, vai ser a nossa consulta, data atual, e aí a gente volta aqui na F cotacão e na fonte a gente vai substituir o 31 de 12 de 2024 pela data atual. Então a gente vai apagar 31 de 12 de 2024 aqui e vai ficar da seguinte forma: data final igual, que é um texto padrão, texto que a gente já escreveu aqui, fecha aspas, e aí a gente coloca um e-comercial para concatenar com o nosso texto, que vai ficar variável com a atualização do sistema. Data atual. E agora, pessoal, se a gente olhar aqui no final, vai do dia 2 de 1 de 2023 até 21 de 8 de 2025. Então, essa nossa base agora, ela já está automatizada para todo dia, quando o Power BI atualizar, na nossa base de dados vai conferir se tem novas atualizações na API do Banco Central e vai trazer o valor da cotação do dólar para a gente. Então, agora que a gente já tem essa tabela pronta aqui com as informações da cotação do dólar, a gente vai aplicar no nosso modelo do Power BI. Então, página inicial, fechar e aplicar, e aí a gente coloca um gráfico aqui de linhas para ver realmente o comportamento do dólar ao longo do período. Então, vou trazer data, somente a data mesmo,
para o eixo X e o valor para o eixo Y. E aqui está a cotação do dólar ao longo do período, desde 1 de 2023 até a data de hoje. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, eu queria pedir um favor muito simples para vocês. Só vai gastar 2 cliques, mas ajuda demais a gente. Inscreve-se no canal e, se você já é inscrito, curta esse vídeo. Essa é a forma da gente saber que a gente está produzindo conteúdo de qualidade e nos incentiva a cada vez mais produzir conteúdos como este para vocês.